E hoje, com muita alegria também, recebendo meu amigo Alessandro Lubiana, jornalista, que vai comentar para a gente um assunto, digamos, diferente da política rondoniense. Por que diferente? O senador da República condenado por uma questão que não envolve política, não envolve corrupção, mas sim um caso envolvendo o empréstimo bancário de uma empresa junto a uma instituição financeira. Essa é a condenação do senador Assir Gurgars, do PDT de Rondônia. E ontem o Supremo determinou que a Polícia Federal prendesse o senador Assir. E imediatamente, Lubiana, ele mesmo se propôs a se entregar à sede da Polícia Federal. Bom dia, Lubiana. Bom dia, Adão Gomes, bom dia, Léo Ladeia, bom dia você de casa. Nós estamos aqui para comentar esse assunto, até para dar um esclarecimento para a população de Rondônia. O Assir foi o senador mais votado na última eleição que passou aí e tem expressivas votações no estado de Rondônia. É um empresário bem sucedido no estado de Rondônia, que gera bastante emprego e que entrou na vida pública e desde que entrou na vida pública, Adão, não tem nenhuma mancha. Tem feito um mandato equilibrado, reto, não tem nada de corrupção no mandato do senador Assir enquanto político. Eu tenho certeza que o Léo Ladeia vai concordar com isso. E a gente tem que dar uma explicação para a população para que a mentira não fique como verdade. Então é bom lembrar que o senador Assir, a condenação dele foi crime contra o sistema financeiro. A Eucatur pegou o empréstimo em 2003, foi verificado irregularidade nesse empréstimo, a Eucatur decidiu quitar todo o empréstimo, quitou de uma única vez o empréstimo e daí em diante foram absolvidos os gerentes do banco que fez o empréstimo e toda a diretoria da Eucatur. Só o Assir, que assinou como avalista, foi condenado pelo STF. Por que ele foi condenado pelo STF? Ele era senador, tem foro privilegiado, e aí o julgamento, na visão da defesa do senador, foi politizado. Porque se quem pegou o empréstimo foi absolvido, quem avalizou não poderia ter sido condenado. Foi condenado por quê? Porque nós estamos no momento de caça às bruxas, o STF tentando limpar a sua barra com a opinião pública, qualquer coisa que chega lá, condena. Qual é o problema aí? Você não dá o direito a uma pessoa, um ser humano, que é pai, que é avô, que é empresário, que gera emprego, que fez um mandato sem corrupção, o direito da defesa, ampla defesa. Por que ampla defesa? O Assir é um dos únicos condenados a ir à cadeia com um julgamento, o julgamento da turma do STF, de uma turma do STF. No Brasil, Léo Ladeia, é ponto pacífico que você leva para a cadeia, depois de muita discussão, alguém condenado em segundo grau, alguém condenado em segunda instância. Para quê? Para não ocorrer injustiça. Às vezes você tem uma condenação em primeiro grau e o juiz pode cometer uma injustiça. Ele pode ter vários viés, ele pode ter um viés ideológico, um viés político, ele pode estar comprado, às vezes até, porque é a coisa mais normal do mundo, é alguém ser comprado hoje no Brasil. Lá no STF não tem só anjinho, não. Lá tem também uma turma que a gente tem vergonha deles lá como ministro e as decisões que eles dão. Então, para que não tenha essa injustiça, você faz um julgamento em 2 ou 3 instâncias. Pois é, a do Assir foi em uma só. Ele foi condenado e, ávidos por colocar ele na cadeia, mandou a Polícia Federal prender antes do julgamento de outras instâncias. Por isso, a defesa do Assir considera isso uma injustiça. Agora, eu, que conheço o senador, estou aqui para falar o seguinte: nós conhecemos o Assir, que nunca cometeu um crime político, que fez um mandato equilibrado e reto, que gera emprego no estado de Rondônia. Você pode até não gostar do Assir porque ele é inacessível, porque ele é rico, porque ele é senador. Você pode até gostar por isso, não gostar. Agora, você não vai não gostar do Assir porque ele roubou dinheiro público. Isso você não vai fazer porque é só você olhar os antecedentes dele. E eu considero o Assir, Léo Ladeia, um político diferenciado. Por quê? Quando você olha para Rolim de Moura, que teve 2 senadores, governador, deputado federal, aquela cidade está às traças. É uma cidade que está precisando do carinho dos políticos. Aí você olha para Ji-Paraná, e desde que o Assir entrou na prefeitura de Ji-Paraná e depois senador, olha o que é Ji-Paraná, olha o que era e olha o que é Ji-Paraná.
E era isso que ele queria fazer para o estado de Rondônia quando lançou a sua candidatura. Quando lançou a sua candidatura, como o Assir fez os mandatos sem corrupção, os políticos corruptos de Rondônia ficaram com medo. E aí está a explicação dessa perseguição em tirar o Assir do processo eleitoral a qualquer custo. E quando eu digo a qualquer custo, é isso mesmo, é manipulando o julgamento, é as forças políticas de Rondônia alinhada com a política nacional, não para trazer recursos para cá, mas para tirar o Assir do pleito, que foi o que aconteceu. Só que a duras penas, colocando uma pessoa na cadeia antes do processo legal ser julgado, antes do processo legal terminar. Esse é o problema. E você colocou na cadeia um pai de família, um avô, um empresário que gera emprego, uma pessoa que tem as melhores boas intenções para o estado de Rondônia. É isso. Por isso que a gente está aqui para comentar essa decisão. Então, ontem, Léo Ladeia, você deve ter visto, todo mundo viu, o Assir decidiu se entregar na Polícia Federal para tentar ainda colocar um recurso no pleno do tribunal, para que os 11 ministros possam julgar esse caso, para que não tenha só o julgamento de uma pessoa que está sob suspeição e sob suspeita até nesse julgamento. Olha, me permita, eu conversei com o advogado Nelson Canedo algumas vezes a respeito desse caso aqui do Assir Gurgax. E eu gostaria de falar o seguinte, quando você fala em as duas condenações, eu vou voltar aqui e vou tentar explicar isso aqui para o meu compadre e minha comadre que está aí na frente, que não sabe exatamente que história é essa. Quando você está no STF, o STF, quando você chega lá, não tem mais instância nenhuma, é a última instância ali. Se você teve dúvidas com relação ao processo, ele vai seguindo, quando chega lá no STF, ele acaba, por bem ou por mal. Lá no STF, tem uma coisa chamada turma, são duas turmas. Essas turmas se reúnem para dar agilidade aos processos, se reúnem parte dos ministros numa turma, parte na outra. E esses ministros fazem o que se chama de julgamento virtual. Eles trabalham lá dentro e dizem, olha, fulano de tal não, está condenado. Se existe por parte daquela condenação um recurso, se aquele que foi condenado achar que não merece aquela condenação, ele recorre para o plenário, ou seja, para a reunião de todos os ministros. E foi isso que fez a defesa do Assir Gurgax, algumas vezes, e até agora não foi julgado. O que aconteceu? O problema é que agora estava na época das eleições, e aí esse julgamento, que não tem nada a ver com TSE, só para exemplificar, o garotinho lá não pôde participar do processo por causa do TSE, mas ele cometia crime eleitoral. Pronto, afasta-se. O caso de cá é crime contra o sistema financeiro. Quando é crime contra o sistema financeiro, isso não tem nada a ver com a questão da ficha suja, a menos que estivesse assim condenado em duas instâncias. É por isso que ele ficou com o nome e o número até o dia da eleição. Então você vê que há uma discrepância aí nessa história. Como acabou o prazo para ele recorrer na segunda-feira, que era o período em que ele estava no processo eleitoral, isso voltou com um pedido do advogado do recurso lá para o Supremo Tribunal Federal. E aí deveria ser julgado de novo pelos ministros. De novo, não. Julgado, enfim, pelos ministros. Não foi o que aconteceu. Um ministro, doutor Alexandre de Moraes, e um ministro, o presidente do Supremo Tribunal Federal, decidiram o seguinte, olha, não pode e a gente vai devolver, ele tem que cumprir a pena. Para os advogados que estão trabalhando no caso Assir e para os outros advogados que não estão trabalhando, é um absurdo. Ontem eu conversei com alguns advogados, ontem à noite eu estava aqui na hora que eu recebi a notícia e aí entrei em contato com diversos advogados. É um absurdo o que se está fazendo. Eu diria para você, meu caro telespectador, que o que está acontecendo aí é o seguinte, é um processo de justiçamento provocado pelos políticos. Quem está lá no Senado Federal, quem está na área política, não vê o outro como adversário, não. Às vezes vê como inimigo. E esse inimigo precisa ser abatido. Eu não tenho a menor dúvida de que depois o Assir se entregou à Polícia Federal ontem, teve um pico de pressão, está no hospital. Então, eu não tenho nenhuma dúvida de que esse processo vai andar lá para frente e o Assir vai ser inocentado.
Até porque o prejuízo que ele poderia ter dado, a empresa dele poderia ter dado, já foi pago. Aí eu vou te falar só o seguinte, e quem vai consertar, na hora que ele foi inocentado, esse constrangimento que ele passa? Ele, sua família, o pai, a mãe, os filhos, enfim, todo mundo. Ô, Léo, tem Como é que fica isso? um exemplo aí. Por que a gente acha a questão é uma injustiça você não esgotar primeiro todo o julgamento para depois colocar uma pessoa na cadeia? Quando o Assir trouxe uma emenda de 90 milhões de reais para fazer o viaduto em Ji-Paraná, a empresa, o Assir pediu agilidade e a empresa fez com 63 milhões essa obra. E o dinheiro, a diferença foi devolvida para o DENIT. Quando foi fazer a iluminação em Vilhena, era 11 milhões de reais para fazer a iluminação em Vilhena. O Assir cobrou a agilidade da empresa para não pedir aditivo, para fazer dentro do tempo, e a obra saiu por 7 milhões de reais, o restante foi devolvido. Qual é o esquema dos políticos? Atrasar as obras para pedir aditivo, porque é aí que vem a propina para os políticos. O Assir não aceitou receber propina, não aceita receber propina, ele vem da iniciativa privada e acha que as coisas têm que ser com agilidade. Aí, tem um mandato coberto de êxito, inclusive pelos adversários, reconhecendo a agilidade. Quantas audiências públicas, a briga da 319, a briga da regularização fundiária no estado de Rondônia, e aí você faz um mandato muito bem feito. E aí vem uma justiça tardia para um julgamento politizado para tirar o senador por um crime que ele não cometeu e, se tivesse cometido, ainda não era quando era senador. Ou seja, lá em 2003, quando não tinha mandato. Deveria ter sido julgado aqui. Exatamente. Então, portanto, como a justiça é lenta, foi julgado 10 anos depois, quando já era senador. Aí foi lá para o STF. Aí o STF não responde a seguinte pergunta da defesa, a seguinte pergunta que eu faço para você que está em casa. Você pega o empréstimo. Aí você vai lá e coloca o Léo Ladeia de avalista. Eu pego o empréstimo, coloco o Léo Ladeia de avalista. Eu não pago o empréstimo ou encontro uma irregularidade no empréstimo. Aí eu decido lá, eu vou quitar esse empréstimo. Vou lá, eu não quero constranger o Léo Ladeia, eu vou lá e quito o empréstimo. Mas eu atrasei ou eu cometi uma irregularidade. Aí vai para julgamento. Eu sou absolvido e o Léo Ladeia condenado. É isso que aconteceu com a Assir. É essa injustiça que os ministros do STF, parte deles, não analisaram. E aí é onde dá o sentimento de injustiça. Porque é claro que se você colocar isso para o plenário, eles vão avaliar isso e vão inocentar o Assir. Lubiana, porém, a empresa... Adão, tardiamente, quando ele já foi para a cadeia. A empresa que pegou o duplo comentado da minha parte, também, mas eu quero dizer a você, meu caro telespectador, muita história você vai ouvir a respeito desse assunto. É o seguinte, existe uma grande diferença, por exemplo, entre o que aconteceu com Lula, que foi julgado em segunda instância, teve todo o direito de defesa, está tendo até hoje, e aquilo que aconteceu aqui com a Assir. É para você colocar aí, na sua justiça pessoal, porque todos nós sabemos o que é certo, o que é errado, coloque lá nos dois pratos e decida você mesmo como é que você deve ter esse entendimento. E pelo amor de Deus, vamos parar de fake news, porque ninguém aguenta mais essa história. Fake news tem um nome em português, é mentira. Ô, Lubiana, a empresa que pegou o empréstimo, a empresa da família do senador Assir, foi condenada também? O banco da época também foi condenado nesse processo, não? Todos absolvidos, Adão. A diretoria da empresa total absolvido, o banco absolvido. Até não poderia ser diferente, porque eles quitaram o empréstimo. É bom lembrar que o dinheiro que a empresa pegou foi para comprar ônibus, para gerar emprego no estado de Rondônia, não foi para mandar para paraíso fiscal. Você sabe que uma empresa, para gerar emprego, tem um custo altíssimo. A Eucatur gera 13 mil empregos no Brasil. E aí vem o momento de você fazer os investimentos. E tinha essas linhas de crédito disponível. Qual é o erro ali que foi cometido? Um erro que, quando foi percebido o erro, foi corrigido. Você pegava o dinheiro para comprar ônibus novos. Só que se fosse o dinheiro da empresa, você pode colocar um chassi que aguenta 100 anos e uma carroceria nova, com o seu dinheiro. Como era dinheiro de banco, empréstimo, você teria que colocar ônibus novos, 100% novos. Quando percebeu-se o erro que foi notificado, a empresa decidiu então regularizar.
Foi lá e quitou o empréstimo. Olha, se é para acabar com toda essa discussão aqui, nós vamos quitar o empréstimo. A empresa tinha condições, foi lá e quitou o empréstimo na íntegra. Muito bem, passado 10 anos depois, numa outra investigação de outras empresas, de outros estados brasileiros, se chegou ao banco, chegou lá no Banco Basa e encontrou essa negociação. Quando chegou nessa negociação, foi feita uma nova investigação. Nessa investigação, absolveu-se os gerentes do banco e os gerentes da empresa. O Assir não foi absolvido porque ele não foi julgado. Quando ele foi julgado já como senador lá no STF. E aí, ele foi condenado. O que os ministros não analisaram? Os gerentes do banco e da empresa foram inocentados. Ora, se quem fez o empréstimo, quem tomou o empréstimo foi inocentado, por que condenar o réu? Não caberia ali o crime para a pessoa que avalizou. É essa a injustiça e maior ainda, Adão. Apressaram, o julgamento ficou parado 13 anos. No ano eleitoral, fizeram 2, 3 julgamentos. Aí foi rápido. Aí eles fizeram tudo muito rápido, em período eleitoral, para prejudicar a campanha do senador. Então, é essa manobra que a defesa não entende, é essa manobra que o senador não entende. Porém, o senador se entregou na Polícia Federal, vai exercer o seu direito de defesa, vai brigar até o último minuto para conseguir que o pleno do tribunal possa analisar e, com isenção, fazer um julgamento. Se encontrarem motivos para condenar, ele vai cumprir a pena, como já fez agora, se entregando à Polícia Federal. Pessoal de outros partidos, políticos conhecidos, como Lula, José Dirceu, Genuíno, eles conseguem colocar um recurso para ser julgado lá no pleno, que é os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. E no caso do senador Assir, esse acesso aos 11 ministros está sendo negado toda semana, não é isso? Vem sempre sendo negado pelo relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes. Eu não quero aqui comentar os motivos que levaram o ministro fazer esse assodamento do julgamento do Assir. Assodamento, agilizando o processo, mandando prender sem terminar o trânsito julgado. Eu não vou fazer isso aqui porque não cabe a mim fazer. Eu acho que isso cabe ao Senado da República, que pediu para o ministro revisar, e o STF desrespeitou também o Senado, desrespeitou a defesa do senador, mas eles têm um objetivo. Então, eu acredito que cabe aí às instâncias superiores fazer essa avaliação. Agora, você tem razão. Todos os recursos que chegam na mesa do ministro Alexandre de Moraes são negados de pronto. E com uma rapidez e com uma agilidade nunca vista. É lamentável que o senador Assir não está tendo esse acesso ao pleno do Supremo Tribunal Federal. Senhores, muito obrigado pelo esclarecimento. É importante para a sociedade de Rondônia, para que o povo de Rondônia entenda o que aconteceu, o que está acontecendo e qual que deveria ser a forma correta de tramitar essa denúncia, essa investigação contra o avalista do empréstimo, que é o caso do senador Assir. E vamos torcer para pedir também para que a justiça seja realmente feita como deveria. Léo, você volta logo mais à noite com mais informações no seu programa Léo Ladeia aqui na Rede TV. Isso, e um pouco antes com o Lubiana apresentando. Claro. Ele está aí cobrindo as férias do Marcelo. Gostou, Lubiana? Cobrindo as férias do Marcelo. Pronto, então ele vai apresentar e eu vou participar aqui com ele, fazendo comentários. Que bom. Lubiana, obrigado. Boa tarde para você. Obrigado, Adão Gomes, e até a noite. Tá aí as informações para a gente esclarecer esse caso e também explicar mentiras que estão sendo divulgadas sobre esse assunto também.